O Espírito Santo, um dos menores estados da federação, ostenta alguns dos mais elevados índices de violência. São altas as taxas de roubos, homicídios, mortes no trânsito e até de violência contra a mulher. O sistema penitenciário capixaba enfrenta constantes crises por causa, entre outras razões, da superlotação. Vamos conversar sobre esses e mais assuntos com o senador Fabiano Contarato, da Rede, porque a segurança pública do Espírito Santo é assunto de Estado. Conosco aqui o colega Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Obrigado, Jefferson. Senador, obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço. Senador, infelizmente, o nosso primeiro assunto é violência. Violência no seu estado, violência no trânsito. Como a gente está mostrando aqui no infográfico, 2 pessoas morrem por dia no Espírito Santo. A principal causa é excesso de velocidade, senador. Temos números realmente alarmantes para um estado tão pequeno, quase 1.000 mortes no ano de 2017. Perfeito. O que está acontecendo no Espírito Santo com os motoristas, com os capixabas, senador? Bom, na verdade, essa via de mão dupla. De um lado, a ausência do poder estatal. O artigo 144 da Constituição Federal, ele é claro quando ele diz que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Em que ponto que o Estado está falhando para contribuir para essa triste realidade? Bom, o primeiro ponto é a ausência de fiscalização. O motorista ele tem que sair de casa com quase 100% de certeza de que ele vai ser parado numa operação de blitz, quer seja para regularização de seus documentos ou condições do veículo, quer seja se ele está dirigindo sob estado de embriaguez, quer seja por álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência. Então, o Estado falha na fiscalização, porque, infelizmente, ela é precária ou até mesmo ineficiente ou inexistente. O Estado também falha no processo educacional, porque o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503/97, veja bem, uma lei de 1997, que no artigo 76 é claro ao estabelecer, aspas, a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Veja que o legislador usou o verbo ser com tamanha imperatividade que ele não disse poderá ser. Então, o Estado falha na fiscalização, o Estado falha no processo educacional, porque nós não temos políticas públicas nem no ensino fundamental, nem médio, muito menos no ensino superior, numa disciplina voltada para o trânsito. Quer seja uma disciplina eletiva, quer se trabalhe na transversalidade o tema no sistema educacional. E o poder público falha, e aí entra em cena essa casa, no aspecto legislativo, que não adianta nós termos 11 crimes no Código de Trânsito Brasileiro, que vai do artigo 302 ao 312 da Lei 9.503. O pior dele é o homicídio, com a pena que pode chegar até 8 anos de reclusão, de cadeia, e que, se mesmo condenado, nenhum motorista no Brasil vai ficar nem um dia preso. Isso não sou eu que estou falando, é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, veja, o poder público falha na fiscalização, ele falha na educação, ele falha na legislação. Na via de mão dupla vem a sociedade. A sociedade, os pais estão renunciando ao poder familiar, estão prometendo dar carros para o filho se ele passar num vestibular ou quando ele conseguir atingir a maioridade. Eles dirigem, após ter feito uso de bebida alcoólica, eles dirigem na frente do filho, eles entregam o veículo ao filho, mesmo ele não sendo habilitado, eles não fazem uso de cinto de segurança, principalmente no banco traseiro. Então, quer dizer, a família está renunciando, a sociedade civil, ela não está tendo o seu papel como também garantidora daquilo que é, primeiro, como dever do Estado, mas que todos somos responsáveis, porque todos somos partes da mesma sociedade humana. Faz parte do exercício da cidadania, né? Com certeza. Então, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformá-la. E o que eu estou fazendo para mudar essa triste realidade? Então, de um lado, o poder público com toda essa ineficiência, e do outro lado, a sociedade civil, tendo a certeza
Agora, eu culpo muito mais o Estado, tá? O poder público, porque essa é uma função dele, esse é um poder-dever, esse é uma garantia imperativa, é uma determinação constitucional. Já está na lei, no Código de Trânsito Brasileiro, já está na Constituição Federal. E, infelizmente, ele não está fazendo o seu dever de casa. Senador Fabiano Contarato, esses números geraram mais de 10 mil ocorrências atendidas pelo SAMU referentes a acidentes no trânsito em 2018 no Espírito Santo. E, além disso, 80% dos leitos do SUS no estado de urgência são ocupados ou por violência no trânsito ou por violência de um modo geral. O senhor falou que o Estado falha nessa fiscalização. Aí eu pergunto, aumentar as penas é o caminho ou aumentar a fiscalização dando mais estrutura para os órgãos de trânsito fiscalizarem? Bom, aqui eu quero fazer algumas considerações. Desde já, agradeço a sua colocação. Primeiro porque quando eu fui fazer um mestrado fora, eu tinha uma disciplina chamada Direito Penal Econômico. O que vem a dizer isso? Qual é o impacto dessas mortes ou dessas lesões na economia do país? Pessoas que não vão trabalhar. É claro, e são pessoas que estão morrendo no auge da produtividade econômica, jovens, médicos, dentistas, farmacêuticos, jornalistas, advogados, trabalhadores, que estão morrendo no auge. Eu não posso admitir que o Brasil ocupa uma terceira colocação em nível mundial em mortes de trânsito. 60 mil pessoas morrendo no trânsito, mais de 400 mil mutiladas. Então não é razoável que nós entendemos isso como sendo aceitável. Mais mortes que a guerra da Síria, né? Muito mais. Quando você toca no Sistema Único de Saúde, quando você tem uma vítima não fatal de acidente de trânsito, você não precisa de um médico, de uma especialidade. Você precisa de uma equipe multidisciplinar. Sim. Ou seja, de um nefrologista, de um ortopedista, de um cardiologista. São várias as especialidades que estão ocupando um leito que já é difícil, porque o poder público também falha na saúde, porque a saúde pública está no artigo 6º da Constituição Federal, é um direito de todos, mas é dever do Estado. Aliás, é um direito humano essencial. Então, você vê, os poucos leitos no Sistema Único de Saúde são ocupados no setor de traumatologia e ortopedia, na sua grande maioria, quase 100%, por vítimas de acidentes de trânsito. E quem paga essa conta? Somos nós, é a população. Diante disso, eu já estou finalizando um projeto de lei para determinar que todo custo com SUS, nesses acidentes de trânsito, quem pague foi o causador do acidente. E aí nós estamos, sim, responsabilizando quem deva ser responsabilizado. Agora, senador, o Espírito Santo, com esses números, vive uma situação mais grave que outros estados e por quê? Falta estrutura no estado do Espírito Santo mais do que em outros estados? Eu acho que não. O que eu acho que é falta de ter uma visão muito mais ampla. Eu acho que... Da parte de quem? Do Estado. Do Estado. Porque quando você para imaginar o custo desses acidentes no Sistema Único de Saúde, o custo desses acidentes de trânsito nas indenizações, o custo nas manutenções das rodovias federais e estaduais, o custo no recebimento de seguro DPVAT, seguros obrigatórios. Quando você passa para analisar o custo dos profissionais que são envolvidos, salários, energia, funcionalismo público, quando você mensura isso e você fala... E além disso tudo, o mais importante, que infelizmente os livros didáticos não vão falar, mas eu presenciei enquanto eu fui delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito, é que por trás da morte real existem mortes simbólicas que dói tanto quanto ou mais do que a morte real e que não entram nas estatísticas. Eu vou exemplificar. Foge a lei natural um pai ou a mãe sepultar um filho. O último lugar que um pai pensa em procurar um filho é no DML, que cheira a morte. Eu atendi um pai e a mãe que a filha foi vítima de acidente de trânsito, estava no DML. Eu era responsável para liberar todas as vítimas fatais de acidente de trânsito. Os pais dilacerados, porque a morte no trânsito é rápida, não há tempo de despedida. É o filho que foi para a balada e não veio. A filha que foi para a escola e não chegou. Então, eles me faziam a pergunta: doutor, o motorista não fez o teste do bafômetro. O delegado devolveu a carteira de habilitação. O delegado entregou o carro ao motorista. O delegado fixou R$1.000 de fiança. A vida da minha filha vale R$1.000, doutor? Eu absorvia toda essa carga emocional. Passava-se 3 meses, só vinha ela.
Eu perguntava, cadê seu esposo? Ela chorava e falava, nós nos separamos. O Estado não dá um apoio psicossocial para essas famílias. E eles começavam a se culpar pela morte da filha. Eu não disse que não era para você ter deixado sair com aqueles jovens, ir naquela festa. Para que você foi dar o carro para ela? Para que você foi dar o carro para ela? Então, a morte do matrimônio é um desdobramento da morte do acidente de trânsito. O irmão mais novo sente a falta da irmã que veio a óbito. Aí ele começa a ficar rebelde, fazer tatuagem, nada contra tatuagem. Ele começa a usar álcool, maconha, cocaína. O rendimento escolar cai. Essa é uma outra morte decorrente do acidente de trânsito. O avô sente a falta da neta porque ela era o xodó. Ele entra em processo de depressão e às vezes pode vir até a óbito. Quer dizer, desagrega toda a estrutura. Toda essa família. Eu fico triste quando as pessoas, principalmente no poder público, eles têm uma visão míope. Eles são positivistas napoleônicos convictos. Eles olham numa caixa, eles não param para abrir e entender que a morte no trânsito vai além do que a morte real, que infelizmente o principal bem jurídico que tem que ser protegido pelo poder público, em primeiro lugar, é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. E essa vida humana está sendo banalizada em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial. Se preocupam muito mais em fortalecer a indústria de multa do que preservar a vida humana. O senhor falou em famílias dilaceradas e o caso de violência contra a mulher é exatamente esse, né, senador? Nós não temos a educação no Brasil ainda para respeitar as mulheres. O Espírito Santo também tem, infelizmente, índices muito elevados de feminicídio, a terceira maior taxa do Brasil. São muitos casos, a violência lá contra a mulher no Estado, senador. Também um problema de omissão do Estado, juntamente com a falta de educação do brasileiro. Eu acho que aqui é um problema muito mais cultural da sociedade. Nós temos que fazer um resgate histórico de que até 1932 a mulher não podia votar. Até um passado recente, a mulher era considerada semi-imputável. Até um passado recente, eu não estou falando um período medieval, não. A mulher, não, se ela ficasse grávida de um homem casado, ela não poderia entrar com uma ação de investigação de paternidade contra ele, porque ele era um homem casado. Nós vivemos uma sociedade machista, preconceituosa e discriminatória. Prova disso, com todo respeito, é que agora eu fui relator de um projeto de lei que quer acabar com as cotas de participação da mulher em processos eleitorais. Olha, nós estamos retrocedendo. Eu defendo as cotas com veemência, porque não há que se falar que aquela garantia constitucional que está no artigo 6º, que diz, quinto 1, que diz, da Constituição Federal, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso está longe de ser uma realidade. Nós ainda temos um comportamento machista de falar que o lugar de mulher é na cozinha, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. E não há que se falar nessa igualdade, até mesmo nos concursos públicos, porque quando a mulher entra para fazer um concurso público, ela entra em igualdade de concorrência com o homem, mas depois que ela passa no concurso junto com os homens, a possibilidade dela galgar a ascensão na carreira profissional dela é muito menor do que o homem. Olha, vamos fazer aqui uma análise dentro de casa, né? Eu acho que tem que fazer essa meia-culpa aqui dentro. Dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Então não há que se falar que ainda há essa cultura da possessividade do homem sobre a mulher, do que a mulher deve vestir ou não, para onde ela está olhando ou não, como se ela fosse culpada de um comportamento criminoso praticado por um homem que acha que a mulher é objeto dele e que aí ele se vê no direito de agredi-la, quer seja uma lesão corporal, e aí pode ser de natureza leve, grave ou gravíssima, quer chegar a um feminicídio ou consumado ou tentado. Então, o que tem que se mudar é culturalmente. E aí o papel do Estado ele continua sendo, porque o Estado não é um ente isolado. Eu sempre defendi que as instituições estatais derrubem os muros das delegacias, no sentido simbólico, para que interaja diretamente com a sociedade, que participe. Eu adorava
quando eu era delegado no interior, sabe por quê? Porque eu saía da delegacia, eu ia lá na comunidade, eu ia na escola, eu ia lá falar sobre alcoolismo. Quantas pessoas que me procuravam e falavam, doutor, eu recebia mulheres que falavam assim, fisicamente acabadas, tinham 20 e poucos anos, mas parecia que tinha mais, falavam assim, doutor, o pior dia para mim é quando meu marido recebe. Por quê? Porque ele é alcoolista. Então ele passa em todos os bares e quando chega, ele não chega sem o salário, mas se ele souber que eu estou aqui, ele vai me bater, ele vai não sei o quê. Então eu chamava, apelava, falava, o senhor tem que frequentar o AA. Nem podia, nem tinha o poder legal de fazer isso, mas é a função social que eu sempre defendo da função pública, do munus público. Aliás, isso está expresso na Constituição Federal, no artigo 37, quando diz que a administração pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O poder público tem que ser mais eficiente, tem que ser mais humanizador, tem que se colocar na dor do outro. Senador, o senhor colocou essa questão da mulher que o marido é alcoólatra e chega em casa no dia do pagamento e agride, depois de passar por vários bares. Isso eu tomo aqui um dado, 3/4 das mulheres agredidas conhecem o agressor, ou seja, a agressão está dentro de casa, ou no entorno familiar. Perfeito. Né? Isso, por quê? Quer dizer, essa questão cultural que o senhor colocou, essa questão da posse, né? Pode-se dizer assim, como atuar nisso? Como atuar nessa questão familiar, uma vez que a gente vive também um período em que muitos questionam a figura do feminicídio. Um assassinato de uma mulher não pode ser diferenciado do assassinato de um homem, para usar, né, essa definição. Como é que se muda isso num meio como nós temos hoje? Eu quero esclarecer que o feminicídio ele já encontra até tipificação no artigo 121, salvo engano, parágrafo 7º, com pena aumentada de 1/3, a pena de reclusão de 12 a 30 e pode chegar a aumenta-se de 1/3, já tem tipificação lá. O que eu acho que tem que ter, essa conscientização vem desde de berço, desde pequeno. Como que nós estamos educando os nossos filhos? Eu fico triste quando eu vejo que os pais estão renunciando o poder familiar e transferindo isso para a escola. A escola não tem a função de passar valores que passam pela ética, pela moral, pelo respeito ao próximo, pela cordialidade, né? Pela compaixão, pela humildade. Isso é função da família. E eu vejo que as famílias estão renunciando a isso. Eu lembro de um episódio em que um filho de uma pessoa de elevado poder econômico foi flagrado em estado de embriaguez, dirigindo, e foi conduzido à minha presença, ele bateu no outro carro, e eu ouvi a própria mãe falando assim, você não faz o teste, não. Quer dizer, que tipo de comportamento essa mãe está passando por um filho? Porque se fosse meu filho, eu ia falar, independente de lei, você vai fazer esse teste. Mesmo que você vai assumir todas as consequências do ato que você vai falar. É necessário que a população, que nós, enquanto cidadãos, tenhamos a consciência do que é lícito, mas que não existe nenhum ordenamento jurídico, nenhum Estado democrático de direito, nenhuma Constituição Federal, que ela não possa estar sedimentada se ela não estiver em cima de um embasamento ético e moral. Eu fico triste quando eu vejo pais falando para o filho, que é pequenininho, assim, e aí, filhinho, quantas namoradinhas que você tem na escola? Isso já é uma prática de que ele pode ter um comportamento de infidelidade. É uma prática de que ele é diferente dela. É uma prática de que ele pode, sim, ser superior a ela e que isso não é a verdade. O que nós temos que sempre estar clamando é pela essa premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, pessoa deficiente, de gênero, idoso. A igualdade ela é constitucional, mas ela infelizmente está longe de ser uma realidade no Brasil. O mesmo fato acontece no mercado de trabalho, né? A gente também tem a informação de que no Espírito Santo a desigualdade de gênero mostra que as mulheres ganham menos que os homens, tanto como empregadas, como contratadas, ganham 7% a menos, e mais ainda como empresárias, 22% a menos de renda em relação aos homens. Também é uma questão cultural, quer dizer, mesmo até na economia existe essa visão de que a mulher é inferior? Sabe? É preconceituoso. E aí eu vou te fazer um resgate histórico aqui. Nós tivemos um avanço enorme com a Constituição Federal quando as mulheres conquistaram, por exemplo, o direito à licença maternidade. Só que aí me faz lembrar, eu estava até conversando antes
com um colega na obra de Leviatã, do Thomas Hobbes, que ele falava que o homem é mau por natureza, é lobo do próprio homem. Olha, as mulheres tiveram uma grande conquista, que foi o direito à licença maternidade. Excelente, louvável. Eu clamo até que aumente esse período de licença maternidade. Só que... O senhor não acha que deveria ser a licença compartilhada entre os dois cônjuges, para que isso pudesse envolver o homem mais na criação da criança, como acontece em vários países Suécia, nórdicos, por exemplo? Eu acho que é um momento a ser refletido, talvez não com o mesmo período de forma igualitária, mas se aumente, e não uma licença paternidade tão exígua. Né? Não dividir os 6 meses que já existem, né, claro? Aumentando e permitindo que os dois cônjuges usufruíssem em momentos diferentes. Perfeito. Isso até facilita para a mulher retornar ao mercado e não sofrer as consequências do que o senhor ia dizer. Desculpe ter interromper o senhor. Já que você tocou nesse assunto, eu estou me sentindo à vontade. Eu passei por uma situação pessoal muito, vamos dizer assim, constrangedora. Eu tenho um filho adotado e na ocasião que eu adotei, eu era pai solteiro. E, infelizmente, eu funcionário público e eu fui no setor para pedir minha licença e eles falaram, não, o senhor não tem direito nem à licença paternidade. Nem como adotante. Não. Aí eu entrei na justiça e o Poder Judiciário determinou que fosse concedido licença maternidade para mim, porque era pai solteiro, porque o interesse ali era do menor. E aí, tanto isso que no Estado do Espírito Santo mudou a lei. Então, hoje lá, se você adota sozinho um homem ou mulher, não importa quem seja, não importa a idade da criança, você tem o mesmo direito. Então, foi um avanço. Mas essa desigualdade, eu quero fazer um enfoque aqui nessa desigualdade, por que as mulheres estão ganhando e ganham? Você teve o avanço na licença maternidade, mas o que as empresas começaram a fazer? Não contratar a mulher. Ou exigir atestado de esterilidade dela, ou negativo de que ela estava gestacional. O que é completamente ilegal, né? Antes não era, porque o princípio constitucional, isso está tanto no artigo 5º, mas no artigo 1º está expresso que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Olha, isso foi em 88. Precisou vir uma lei, salvo engano, foi em 1995 ou 99, criminalizando essa conduta. Mas quantas mulheres foram vítimas desse comportamento? E digo mais, quantas que já não tinham um acesso ao emprego, principalmente na iniciativa privada, pelo simples fato de ser mulher, agora passaram a não ter uma justificativa de que ela teria um caráter de oneração para a empresa por causa se ela ficasse grávida e onerar. Quer dizer, isso tudo é muito mais sério. Então, precisou vir uma lei federal falando, olha, é crime exigir atestado de esterilidade negativo de que está gestacional, isso é crime e passivo com pena privativa de liberdade. Mas eu vejo que nós temos muito que avançar, que infelizmente nós não vivemos numa democracia em que todos são iguais perante a lei, que o poder público está falhando na educação, que é um direito de todos, o poder público está falhando na saúde, que é uma garantia constitucional, o poder público está falhando na segurança pública, que no artigo 144 diz que a segurança pública é direito de todos, dever do Estado, e aí vem com medidas, com todo respeito, simplista, querendo armar a população, lavando as mãos, eximindo a sua função constitucional, porque quem tem que garantir segurança pública são as instituições que estão lá estabelecidas no artigo 144, é o Estado, e não é transferir isso para a população, falando agora você pode ter 4 armas, agora você pode fazer isso. Eu não acho que esse seja o melhor caminho. O que vai melhorar a violência vai ser investir numa educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, gerar emprego e renda, diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos, reduzir a carga tributária, mas parar só com o discurso, porque entra mandatos e mandatos desses políticos que passam por aqui, falam em reforma tributária, mas ninguém põe. É inadmissível você falar que qualquer produto, mais de 50% do valor dele é de carga tributária, seja de imposto, taxa ou contribuição de melhoria. É impossível. Tem um filho, eu venho de uma família humilde, eu tenho orgulho de falar que meu pai era motorista de ônibus por 40 anos, minha mãe semi-analfabeta, que criou 6 filhos e eu sou o mais novo, que não tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus quando eu passei na chamada escola técnica. Agora, o sonho, e eu me coloco
pouco na dor dessas famílias menos favorecidas, porque vai você ter um filho que o sonho dele é ser médico, que mora nesses bolsões de pobreza, sabe quando que ele vai entrar numa universidade federal? Se não for o sistema de cotas? Nunca. Porque nas universidades federais, para esses cursos de direito, medicina, enfim, para os cursos mais concorridos, a concorrência está nas escolas particulares, nos cursinhos preparatórios. O pobre, infelizmente, ele não tem vez, não tem voz, não tem dignidade, não tem saúde, não tem educação, não tem habitação, ele não tem representatividade. Porque até mesmo se você fizer uma análise sociológica do perfil do Congresso Nacional, você vai verificar que é formado por castas, delegados elegem delegados que vão lutar pelos interesses da sua categoria, os médicos elegem médicos, vão lutar pelos interesses da sua categoria, os jornalistas elegem jornalistas, vão lutar pelos interesses da sua categoria, mas a grande massa da população brasileira, de desdentado, desvalido, sem vez, sem voz, sem nada, sem emprego, esses não têm representatividade nenhuma. Esses sofrem o reflexo, o peso das leis criadas pela camada economicamente mais favorecida. Senador, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu queria agradecer também a presença do colega Jefferson Dalmoro. Obrigado. Volte sempre aqui, senador. Eu que agradeço. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Bom, essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, pode ligar de graça para o Alô Senado 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.